Pronto, quando acabei de escrever, meus erros. Meus erros. Aí a turma disse, orei, Senhor, o Espírito Santo que convence, né? Então, Senhor, me convença, me ajude aqui. Então eu comecei pelas coisas que ela me acusava, me apontava, reclamava, estava dizendo, então fui por aí. E realmente o que me ajudou e eu consegui, não cheguei a ver na folha não, mas consegui anotar algumas coisas. Passo o seguinte, ajoelhei, coloquei o papel na cadeira, de olho aberto, orei agora, Senhor, pela fé, com o teu amor, em nome de Jesus, porque eu não tinha, achava que tinha mais amor. Meu coração estava ferido, eu estava muito magoado, eu achava que eu não tinha mais nada. Mas como eu estava naquele momento, então, eu orei, e pela fé do Senhor, pela fé, eu perdoo minha esposa por isso, eu li toda aquela relação. Quando acabei, eu risquei, já está perdão, está riscado, não me dá mais nada. Do meu lado, pedi perdão a Deus pelos meus erros. E, amados, Deus é maravilhoso. Quando eu terminei a oração, eu me levantei, eu estava leve. O coração estava limpo. Amassei o papel e joguei fora. Agora, eu estava feliz. Eu digo, se eu chegar em casa feliz, pulando, dar um beijo na minha mulher, ela vai ser endoidou. Eu falei, muito tempo que eu não fazia isso, né? Eu tinha que dar mais um passo, agora o mais difícil. Eu tinha que ir lá e pedir perdão a ela pelos meus erros. Respirei fundo, orei, eu estava no gabinete, ela estava em casa. Né? Eu morava vizinho. E agora, quando eu saí da igreja, eu morava onde eu levaria Shalom ali naquela igreja. Então, ela ia sair de casa também. Nos encontramos na rua. Ela disse, quero falar com você. Será que tem bronca agora? Eu também quero falar com você. Ela disse, fale você, cavaleiro, não fale você primeiro. Você tem um burburinho que tinha. Eu descobri que ela tinha feito a listinha dela. Disse, meu filho, eu quero pedir perdão a você. Por isso. Eu disse, já lhe perdoei. E perdoei você. Por isso, já lhe perdoei. Naquela hora, eu costumo usar a seguinte expressão: caíram umas escamas dos meus olhos. Eu não vi a fera, eu vi a bela com quem eu casei. Ali na rua, demos um abraço e um beijo da reconciliação. A consequência foi aquele rapaz ali alto. Meus filhos, de 2 anos, né? Esse veio com 1 ano e pouco, viu? Não sei pouco. Pois, irmãos, você pode perguntar, nos anos que se seguiram, como é que foi? Deus nos deu uma segunda chance. Aprendemos a administrar os nossos problemas. Vez por outra, eu ia fazer minha listinha de novo. Ou ela. Mas aprendemos a pedir perdão e perdão ao outro. Tive mais 16 anos até Deus levar. Ela teve um câncer, Deus a levou. Com Sônia, nunca fiz listinha. Graças a Deus. Porque aprendi com meus erros do passado a não errar mais com ela. Graças a Deus. E também ela nunca fez também não, viu? Terceiro inimigo.
o adultério. Deus inventou o casamento, o diabo inventou o adultério. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, deixou claro o seu repúdio ao adultério. Há crentes que não matam, nem roubam, mas praticam adultério e encaram esse fato como uma coisa natural. Às vezes, um acidente de percurso, pois muitas vezes continuam a exercer suas atividades normalmente na igreja, como se nada tivesse acontecido. O pior é quando isso acontece com pastores que continuam a pregar. É fogo estranho no altar. Muitos pensam que o adultério só é pecado quando há envolvimento físico. Mas sabemos que há várias formas de adulterar. Jesus, por exemplo, condenou o adultério na mente, que é o desejo que alguém pode nutrir por outra pessoa, mesmo que outra pessoa nem saiba ou concorde. Outra forma é o adultério emocional, quando existe um sentimento de atração mútua, um namoro sem envolvimento físico. Atualmente, existe uma forma nova de adultério que é o virtual, adultério da internet. Quantos crentes estão aí se perdendo nessa caminhada da pornografia, do adultério virtual, do sexo virtual? Seja pelo vício da pornografia ou por envolvimento em sala de bate-papo. De outra forma, é o adultério consumado através de um relacionamento físico, não importa se é eventual ou duradouro, com a mesma pessoa ou várias vezes. Quem comete adultério procura razões para justificar o seu erro e sempre busca razões na falha do outro. Geralmente, as razões estão ligadas à deficiência da área sexual, provocadas pelo cansaço, rotina no casamento, ressentimentos por ofensas recebidas. O apóstolo Paulo recomenda que o casal deve ter cuidado nesta área, quando diz: não vos priveis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares à oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Sabe, irmãos, às vezes há mulheres que gostam de dar um castigo ao marido, faz uma greve. Faço não. Brinque não, porque o mundo aí está terrível. A sedução do mundo hoje é grande e as oportunidades também. Não importa a justificativa. O adultério é pecado e traz graves consequências para quem o pratica, como conflito de consciência, perda da comunhão com Deus, sentimento de culpa e perda do conceito e respeito diante dos outros, particularmente da família, quando o pecado é descoberto. A pior consequência é para a família. Geralmente redunda em separação, vergonha para os filhos, que ficam marcados para o resto de suas vidas. Um outro, quarto inimigo, a violência doméstica. Esta é uma prática que, ultimamente, vem chamando a atenção do Brasil, mas o que chama mais atenção é que se tem descoberto que isso também tem acontecido nos arraiais evangélicos. Por violência doméstica, entendemos os maus tratos físicos impostos por um dos cônjuges, geralmente o homem, ao outro ou aos filhos. O lar, que deveria ser um ambiente de proteção para os seus membros, se torna um ambiente de opressão. O que é pior é que o homem opressor no lar
assume uma postura de santo na igreja, de modo que ninguém poderia admitir seus atos covardes. Quando chega na igreja, é aquele casal, aquela família que vem no carro, muitas vezes brigando, discutindo, mas quando chega na igreja, dá aquele ponho, né? Paz do Senhor, paz do Senhor, irmão. Aqui, olha, que homem santo, que família, que casal harmonioso, hipócrita e covarde. Sabe, queridos, muitas vezes esse tipo de comportamento, além de afastar os filhos da igreja, os empurra para a droga, a prostituição e até para o homossexualismo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 3:7, nos diz, aqui a imagem falou, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, com a esposa, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mulheres, grifem esse texto e deixem na mesa assim aberta para o marido ver, viu? Agora, eu costumo dizer o seguinte, a recíproca é verdadeira. Mulher que não cuida bem do marido também, a oração é impedida. Então, vamos cuidar bem um do outro. Quantos homens na igreja cujas orações não chegam ao céu? Para que a família seja o ambiente propício para vencermos as provações, ela precisa vencer os inimigos que se levantam para destruí-la. Ou as estratégias que Satanás usa para alcançar o seu objetivo. Para isto, dispomos de armas eficazes. Primeiramente, vamos aqui olhar agora as armas da família para proteger os seus membros. A primeira arma que eu quero destacar é a instrução na palavra. Antes de entrar aqui, eu me lembrei de um fato interessante. É que nós estamos falando de família. Eu não sei como é a sua família. O que eu vou dizer daqui a pouco é o seguinte, que a minha família, meu pai, minha mãe, tiveram 12 filhos. Eu sou o 12º. Naquele tempo não tinha meio de evitar filho, não, nem televisão. Então eles não tinham problema. O que viesse estava bem-vindo. Aí eu lembrei o seguinte, dizem que família, até 5 filhos é família. Que de 6 a 10 é o povo lá de casa. Agora o que é pior? De 11 em diante é mundiça. Eu faço parte dessa parte. Instrução na palavra. A primeira arma que eu quero apresentar, destacar, é a instrução na palavra. Nós já vimos 2 vezes esse texto, mas vale a pena ver de novo, porque ele é muito forte, muito direto e muito rico. Ouve, ó Israel, é o Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos ler comigo vocês todos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. As ensinarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te.
guardarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha bem, querido, essa estratégia nos chama a atenção por duas atitudes importantes dos pais. A primeira é a responsabilidade dos pais, e não da igreja, de ensinar a Bíblia a seus filhos. Este ensino deve ser constante. Algumas versões, eu gosto mais dessas outras versões, diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Não é apenas transmitir verdades, mas torná-las parte da vida dos filhos. Eu creio que é a isso que se refere Provérbios 22:6, quando diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso nos leva à segunda atitude importante que Deus exorta aos pais: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Para que possa haver instrução, transmissão, compartilhamento de verdades bíblicas, elas têm que estar no coração e na prática dos pais, como exemplo para os seus filhos. Os pais estarão passando para os filhos aquilo em que realmente creem. Sabe, queridos, os muçulmanos nos dão um bom exemplo de criação religiosa de seus filhos. Desde a mais tenra idade, inculcam na mente e no coração de seus filhos os ensinos do Alcorão. De modo que eles crescem ouvindo em casa, ouvindo na mesquita, ouvindo na escola, os mesmos ensinos. Isso os faz presas fáceis de líderes religiosos extremistas e fanáticos dispostos a morrer para defender a sua fé. Faz também deles missionários da fé islâmica. Não é de admirar que o islamismo seja a religião que mais cresce no mundo hoje. Não estou fazendo uma apologia ao islamismo, um elogio ao islamismo, mas constatando uma realidade que deveria ser encontrada entre nós, evangélicos batistas. Excluindo o fanatismo, deveríamos ter a fé inabalável em nosso Jesus Cristo, a parte da vivência do lar, e passar para nossos filhos não somente a teoria, mas compartilhar as nossas experiências com Deus. Segunda arma, o Senhor afirma com muita propriedade: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Uma prática antiga da família batista era o culto da família, ou como era mais conhecido, o culto doméstico. A união feminina oferece há muito tempo o manancial, que é um excelente instrumento que contribui para a prática do culto doméstico. Nós recebemos, não sei se está conversando, mas os pastores recebemos o manancial. Quando eu olho para a minha infância, já faz algum tempo, é verdade, mas eu me lembro de minha mãe sentada numa cadeira de balanço, e nós, os filhos menores, sentados no chão, aos pés dela, ouvindo embevecidos história da Bíblia. Foi aos pés de minha mãe que eu aprendi a orar. E olha, queridos, como eu disse, nós éramos 12. Nenhum deles se perdeu. E olhe bem, desse casal, Deus suscitou uma linhagem de pastores que servem ao Senhor hoje. São 2 filhos pastores, eu e meu irmão Samuel, 5 netos pastores, dos quais 2 estão aqui, 4 netas casadas com pastores, um deles está aqui.
Meu pai era pastor e a remuneração que recebia era insuficiente para o sustento da sua família. Uma família tão grande. Por isso eu tive que ensinar em 2 seminários, seminário SEC, no colégio, no Batista, no Agnes. Então nem sempre ele estava ali, junto a nós, como pais, estava do lá, para nos orientar. Mas a minha mãe estava. E alguns aqui conhecem um pouco da sua história, tem uma biografia dentro dos livros que a União publicou, mas só para lembrar, ela foi moça pelo SEC, papai pelo Sinal do Norte, casaram-se, foram pastor em Manaus, depois iam para João Pessoa, para Recife, e haja filho. E minha mãe queria ensinar na escola bíblica, queria fazer o trabalho para o qual ela estudou, mas não tinha condição. Era muito filho para tomar conta. Quando eu entrei para a igreja, era um banco e meio para a gente. Sendo que quem sentava junto com minha mãe era eu, o mais novo, né? E geralmente eu chegava em casa com a coxa roxa, de beliscão que ela me dava, para eu ficar quieto. Parece que era meio impossível. Mas, queridos, um dia ela reclamou de Deus. Senhor, porque para que eu fiz o SEC se eu não posso usar aquilo que eu aprendi? Para quê? Então ela disse que Deus falou ao coração dela claramente: a sua missão são os seus filhos. Quando ela entendeu isso, descansou no Senhor e criou os 10, porque 2 morreram nesse tempo, os 10 filhos com cuidado, com amor, e como eu disse, nenhum deles se perdeu. Amados, a dificuldade para muitas famílias é que ambos os pais trabalham e fica difícil ter tempo para o culto doméstico. Mas eu quero lembrar que o mais importante investimento que os pais podem fazer para os seus filhos é o embasamento espiritual. Mostrar-lhes a importância da palavra de Deus, incentivando a sua leitura diária, memorização de versículos, cultivar neles o hábito da oração, mostrar através de suas experiências que Deus ouve e atende às orações, ensiná-los a buscar a direção de Deus na solução dos problemas, como também a sua orientação na hora de tomar decisões como profissão e casamento. Quero desafiar os pais aqui presentes, que não fazem o culto doméstico, a reverem suas prioridades e agenda. Jesus nos ensina. Leu comigo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceira arma: harmonia entre os cônjuges. Quando Deus estabeleceu o casamento, determinou que esta união fosse até que a morte separasse os cônjuges. Ele disse: portanto, o que Deus uniu, não separamos, ninguém o separou. No primeiro ponto desta mensagem, eu disse que o desafio da convivência duradoura entre duas pessoas tão diferentes, como um homem e uma mulher, só é possível porque Deus colocou a capacidade de amar no coração do ser humano. Este amor não pode ser um mero sentimento, uma paixão, pois estes são como fogo de palha, não resistem às provas às quais todo relacionamento está sujeito. O amor tem que ser mais do que um sentimento, tem que ser uma decisão, uma atitude. É claro que no casamento são necessárias outras manifestações de amor, como a paixão física, o amor eros, a simpatia, a amizade, a homofilia, mas é no amor ágape, doação, que está à base de um relacionamento duradouro. Sabemos, no entanto, que não basta o amor para conservar
um casamento. Ele precisa ser alimentado através de atitudes ou palavras. E por atitudes entendemos respeito, carinho, a aceitação do outro como o outro é, paciência com as suas falhas e disposição para perdoar. Sabe, maridos, homens, particularmente, às vezes a gente ouve reclamação assim das mulheres, de que nem sempre eles a valorizam.